Espero que estejam bem e seguros. À medida que o tempo de isolamento aumenta, a situação vai ficando mais difícil para algumas pessoas. A juntar-se ao medo da contaminação, ao isolamento, ao afastamento de familiares e amigos, às notícias assustadoras da televisão, ao número de mortos, vem agora juntar-se a situação da economia. Para muita gente, a possibilidade de ficar desempregado é muito real e muita gente se interroga como é que vai ser a sua vida quando esta pandemia acabar. Se essa realidade é muito provável para muita gente, que possivelmente vai perder o desemprego, também é verdade que as histórias que a nossa cabeça faz acerca do futuro e acerca do que vai acontecer são sempre piores do que a realidade, por pior que esta seja. O meu objetivo hoje é convidar-vos a fazer uma pequena meditação que nos ajuda a lidar melhor com os pensamentos. Em situações de crise como esta, a nossa mente está sempre focada na ameaça e há muitas pessoas que passam horas a ruminar, a ouvir e a ver na sua cabeça aquilo que vai acontecer e as histórias que a cabeça faz. É muito difícil, nestas alturas, sair desta ruminação, porque nessas alturas o pensamento parece mais que nunca ser a realidade e a verdade acerca do que vai acontecer. Mas não é. O pensamento é só o pensamento. É uma competência muito importante para lidar com o mundo e que permitiu coisas fantásticas ao homem, mas também tem um lado negro. E o lado negro do pensamento são as histórias que fazemos acerca de nós, acerca do futuro, acerca do que pode acontecer, e essas histórias, em alguns casos, provocam muito sofrimento. Peço-vos só que pensem no seguinte: quantas horas já passaram a sofrer por coisas que nunca aconteceram? Por coisas que a vossa cabeça vos disse que iam acontecer e depois não aconteceram? Pois é, as histórias não são a realidade. A realidade é aqui, momento a momento a momento. Para além disso, ruminar sobre uma coisa terrível que vai acontecer no futuro não altera isso e nem aumenta a probabilidade ou diminui que isso aconteça. Então, é bom, nestas alturas, aprendermos a defender-nos um bocadinho das histórias que a nossa cabeça faz, e é nesse sentido que eu vos convido a fazer esta pequena meditação. Então, sentem-se numa cadeira, com as costas direitas, mas não rígidas. Tentem assumir uma posição confortável, sentindo os pés bem assentos no chão e notando a pressão que o chão faz sobre os vossos pés. E agora ligando-se bem ao vosso corpo, sentindo as sensações que aparecem no vosso corpo, sensações de pressão, sensações de tensão, picadas, formigueiros. Alarguem a vossa consciência a todo o corpo. Permitam que o vosso corpo se relaxe. Se sentirem alguma zona contraída, podem fazer 2 ou 3 respirações mais fundas, libertando a tensão durante a expiração. Agora, com suavidade e bondade, sem querer sentir nada de especial, mas com curiosidade acerca do que é a vossa vida neste momento, tragam a vossa atenção para a vossa respiração. E relaxem-se um pouco ao seguir a respiração. Tentem não interferir na respiração, mas deixá-la ser como é. O vosso papel é só acompanhá-la. Deixando a expiração ir bem até ao fim, não tendo pressa a inspirar.
O vosso objetivo é só este. Relaxar enquanto deixam que a vossa respiração aconteça e vocês a observam com curiosidade. E relaxam nessa observação. E agora, quando estiverem preparados e mantendo a consciência da respiração ou do corpo como um todo num segundo plano, virem-se para a vossa mente e imaginem que estão a procurar pensamentos como se fossem fotógrafos da vida selvagem à espera que apareça um animal. Então, quando aparecer um pensamento, notem como é que ele aparece na vossa cabeça. Parece mais como uma imagem de televisão ou como se fosse um comentário de rádio? Ou as duas coisas. Qualquer uma das formas é possível e varia muito de pessoa para pessoa, mas na maioria das pessoas aparecem pensamentos como imagens por vezes e por outras vezes como sons ou comentários de rádio. Então agora fiquem por uns momentos a observar os vossos pensamentos. Se isso vos ajudar, podem observar que os pensamentos aparecem como um rio e que vocês estão na margem a observar os pensamentos a passar na corrente. Mas sempre com grande suavidade, não se pondo sob pressão. Vejam se conseguem ver os pensamentos apenas como pensamentos e não como factos ou a verdade das coisas. Os pensamentos são ocorrências mentais, secreções da mente pensante, mas não são a realidade nem a verdade. Continuem a observar os vossos pensamentos. E agora observem a facilidade com que pensamentos trazem outros pensamentos ou com que fazem histórias a partir dos pensamentos. E quando derem com vocês perdidos numa história, então não se critiquem por isso. É normal. Notem apenas que a vossa mente está a fazer uma história e tentem vir para a margem e novamente observar os pensamentos a passar com bondade e com curiosidade. Tentem não lutar contra os pensamentos, mas também não se agarrem aos pensamentos. Observem-nos apenas, sem se agarrar aos agradáveis e lutar contra os desagradáveis. Afinal, são apenas pensamentos. Não são a realidade nem a verdade. Quando derem com vocês perdidos numa história, então nessa altura é muito importante que voltem para a consciência do corpo e da respiração, que aliás devem tentar manter sempre num segundo plano enquanto observam os pensamentos. Tentem relaxar na observação dos pensamentos, não lhes reagindo, não lutando contra eles, não nos agarrando a eles, observando-os apenas. E mais tarde ou mais cedo vão ser apanhados por uma história e vão se perder nessa história. E vão começar a tratar essa história como se fosse a verdade ou a realidade. Mas continua a ser uma história. Quando isso acontecer, venham novamente para o corpo e ponham novamente o rio dos pensamentos a correr e vocês na margem a observá-los.
E agora, quando estiverem preparados para terminar esta pequena prática, venham novamente para o corpo, foquem a atenção novamente no corpo e na respiração, deixem o vosso corpo relaxar-se um pouco mais. E quando quiserem, terminem esta prática.